às vezes só vem uma vez por mês na igreja, irmão, não está certo isso. Pelo menos uma vez por semana, você tem que vir na casa do Senhor. É importante você se congregar. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós não temos que ser como aqueles que são infiéis, que deixam de congregar. Pelo contrário, nós temos que ser fiéis ao Senhor, vindo na casa do Senhor, independente se está frio, se está quente, né? Se está bom, se está mal. Se chegou algum parente na sua casa, irmãos, ontem eu estava ensinando para alguns irmãos, né? Mesmo que chegue alguém na sua casa, você tem que falar para a pessoa que o seu compromisso maior é com o Senhor. Se tem algum parente dormindo na sua casa, deixa ele lá, tá? Entrega o controle aí da televisão, coloca no canalzinho da igreja para ele assistir, mas venha para a casa do Senhor. Amém? Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Tem muita gente para agradar os parentes, os amigos, o colega, o vizinho, acaba agradando os outros e desagradando a Deus. E é muito importante você se congregar. Você está junto com os irmãos. A vida cristã ela não é isolada, ela não é online. Online aqui é apenas um recurso para quem está longe. Nós temos gente da França, dos Estados Unidos, de um monte de lugar assistindo esse culto. E você que está aqui na nossa região aqui, pode vir estar conosco no culto, na igreja. É muito importante, tá, irmãos? É apenas um puxãozinho de orelha do pastor Giovanni ao seu coração, para que você possa realmente agradar a Deus e fazer aquilo que é correto do ponto de vista de Deus, tá bom? Sabemos que todos os irmãos têm os seus afazeres, têm as suas tarefas, as suas responsabilidades. Não precisa vir todo dia na igreja, mas pelo menos uma vez por semana, se você é um crente fiel, um crente comprometido, aliançado com Deus, pelo menos uma vez por semana você tem que vir na casa do Senhor. Se puder mais, venha mais. Quanto mais, melhor. Mais você cresce, mais você se desenvolve, mais você floresce no Senhor. Amém? Uma alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a ordem de Deus para o casamento. Nós estamos na nossa escola bíblica dominical, tratando sobre as áreas de família, vida pessoal, relacionamento. É um estudo sistemático sobre esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre a ordem de Deus para o casamento. Deus é um Deus de ordem. A palavra ordem na Bíblia Sagrada aparece 187 vezes. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização. Tudo que está bagunçado, Deus está fora, o diabo entra. Deus não é um Deus de imundícia, de bagunça, de coisas avacalhadas. Vocês veem que a gente deixa a igreja toda arrumadinha, bonitinha, né? Claro que uma coisa ou outra talvez não esteja como a gente quer, por situações adversas, financeiras, mas nós estamos sempre arrumando, sempre ajeitando, né? Colocamos a iluminação, organizamos a igreja, agora vamos estar essa semana pintando novamente a igreja para fazer os detalhes dela, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus de organização. E a nossa organização reflete a nossa aliança, o nosso compromisso, a nossa espiritualidade diante de Deus. É sobre isso que nós vamos falar, a ordem de Deus para o casamento. Nós vamos ver que Deus estabeleceu não apenas o casamento, foi os últimos assuntos que nós abordamos, né? Nós falamos sobre o casamento como base da família. O Rafa Caprioli, nosso obreiro, esteve ministrando sobre isso. Falou que o casamento é uma instituição divina, é uma união indissolúvel, que existem exceções com relação ao divórcio, e ele explicou sobre isso, que Deus também não leva em conta o tempo de ignorância, mas agora nós vamos adentrar ao fundamento, a ordem de Deus para o casamento. Amém? Deus distribuiu papéis e responsabilidades específicas para o marido e para a mulher. Fala comigo, Deus estabeleceu papéis no casamento para o homem e para a mulher. E é interessante nós pensarmos sobre isso, irmão. Não se trata de superioridade ou maior importância de um sobre o outro, mas de funções distintas, de papéis distintos. Tanto é que os especialistas nessa área de família dizem que hoje em dia, infelizmente,
Existem muitas famílias disfuncionais. Fala comigo, famílias disfuncionais. O que significa? Homem fazendo papel de mulher e mulher querendo fazer papel de homem. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência. Deus é um Deus que fez o homem para determinadas tarefas e propósitos e fez a mulher para outras tarefas e outros propósitos. Ontem eu estava ministrando num casamento e falei um pouquinho sobre isso. Vamos abrir comigo Efésios capítulo 5. Abra comigo, aqui está um dos melhores textos sobre esse assunto. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22, nós vamos falar sobre a ordem de Deus para o casamento. Nós vamos ver que, infelizmente, em muitos lares os papéis estão invertidos ou estão negligenciados. E o casamento, a família fica bagunçada, desordenada, comprometida e muitas vezes até entra em colapso, porque infelizmente pessoas têm vivido fora da ordem de Deus. Então, nosso tema, a ordem de Deus para o casamento. Efésios 5, 22 foi o texto que eu li ontem no casamento que nós fizemos ontem, do Mateus e da Luana, que são irmãos dos nossos preciosos Carlos e a Fer, nossos irmãos queridos. O texto sagrado nos diz, Efésios 5, 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha só esse trecho, que tremendo. Quando o marido quer destruir a mulher, o que acontece? Ele está destruindo a quem? A si mesmo. Eu sempre digo isso, quando o marido maltrata a mulher, ele vai colher desse fruto. Porque ele vai ter uma mulher arrebentada do lado dele. E quando a mulher desfaz, desonra e maltrata o marido, a mesma coisa. Vai ter um marido destruído do seu lado e ela vai colher do seu fruto amargo. Quem ama a si mesmo, ama também o seu cônjuge. Quanto mais eu amo o meu cônjuge, isso é um sinal de que eu amo a mim mesmo de forma equilibrada, abençoada. Assim ensina o Senhor. Se eu prejudicar ele ou ela, eu estou apertando o botãozinho de autodestruição. E quem vai sofrer o agravo sou eu mesmo. É você, é aquela pessoa que está prejudicando o outro. Versículo 29. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Carne aqui no sentido de corpo. Antes, alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Então aqui é o papel do homem. Alimentar, sustentar a sua família. Sustentar não só financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente o seu lar, a sua casa. Porque nós somos membros do seu corpo, aqui da igreja, do corpo de Cristo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, uma unidade perfeita, formado por um homem e uma mulher, diferente, com diferentes contextos, diferentes pensamentos, que revelam a multiforme sabedoria de Deus, mas os dois se unem num só propósito e dois se tornam um. Fala comigo, dois se tornam só Deus para fazer essa matemática, né, Walter? Duas pessoas tão diferentes unirem num só coração, num só propósito. Somos diferentes, irmãos, eu e a Sofia somos antagônicos. Ela é A, eu sou B. Ela é fogo, eu sou água. Mas a gente está 21 anos caminhando em amor
e aquilo que nos une é o Senhor. E graças a Deus que nós somos diferentes, porque nós nos complementamos, nós nos unimos num só coração, num só propósito. As virtudes que eu tenho, a Sofia não tem, e as virtudes que ela tem, eu não tenho. Os defeitos que eu tenho, ela não tem, geralmente é virtudes dela. E os defeitos que ela tem, eu não tenho, são as minhas virtudes. E a gente se complementa como uma unidade perfeita no Senhor. Não é verdade, Guto? Você também, a Michelle, é a mesma coisa. Pode ter certeza, são diferentes. Mas se amam num só coração. Não é verdade, Aneraldo? São diferentes. Somos diferentes. E as nossas diferenças nos complementam. Nos unem num só coração, né? O Zé, a Romilda, são diferentes. Toninha, Neide. Quanto? 40 anos, né, Toninho e Neide? Glória a Deus, amados. 40 anos de história. Olha que coisa linda. Tão raro isso. Tão raro. Mas, ao mesmo tempo, tão maravilhoso. Eu quero dar um presente para vocês, tá? Toninho e Neide, me lembra depois, no final, eu vou contar para vocês. O presente que o pastor Giovanni vai dar para vocês. Senti agora no meu espírito, no meu coração. Eu quero semear na vida de vocês, tá bom? Porque eu amo vocês de coração, apaixonadamente, tá bom? Eu quero abençoá-los porque vocês merecem, são 40 anos de história. Vocês merecem essas coisas, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então vamos lá, gente. Assim, olha o que diz aqui o texto sagrado. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Olha que coisa linda, gente. A mulher reverencie o seu marido. Mas aqui está o grande segredo, irmão. Não é qualquer marido. É o marido que tem Cristo como cabeça da sua vida. E nós, homens, precisamos compreender isso. O marido só vai ser honrado e reverenciado pela sua esposa se ele amar ela como Cristo amou a igreja. Se ele se entregar a ela como Cristo se entregou para a igreja. Se ele lavar ela e seus filhos pela palavra, assim como Cristo tem lavado a sua noiva, a sua igreja. Então a responsabilidade maior, nitidamente nesse texto, é da mulher ou do marido, gente? É do marido, é do homem. Eu sempre digo, ontem eu falei no casamento, o homem é a locomotiva da família. Ele é o cabeça, ele vai na frente, ele é a força motriz do seu lar, da sua família. Um homem totalmente rendido ao Senhor, com o coração entregue a Deus, irmãos, é um homem extraordinário. Não adianta nada você vencer lá fora e perder dentro da sua casa. O melhor seu tem que estar aonde? Dentro do seu lar, dentro da sua família. Esse tipo de homem que promove uma liderança servil, semelhante a Jesus, um homem conectado com o coração de Deus, um homem apaixonado por Jesus, é apaixonado pela sua família, é apaixonado pelo seu lar, é apaixonado pelos seus filhos, é apaixonado pela sua mulher. Isso que Paulo está dizendo aqui, queridos. Nós não sabemos se Paulo foi viúvo ou era divorciado, talvez tenha sido divorciado. Mas nós sabemos que Paulo não se casou mais, não porque ele não gostava de mulher, né, ou não queria ter mais uma família, mas por causa da sua vocação, do seu chamado, do seu ministério missionário. Ele era especialista na área de família, nós vemos nitidamente através dos seus ensinos, e ele se entregou completamente à obra do Senhor. Mas nós vemos aqui um homem que compreendia as questões de família. Nós vemos aqui um homem que compreendia as questões do coração de Deus. Um homem inspirado, um homem cheio do Espírito Santo. Então, ele resume de forma esplendorosa aqui, no 33, que cada um em particular, ou seja, cada homem, ame a sua própria mulher como
a si mesmo. E a mulher reverencie, ou seja, honre o seu marido. Amém? Glória a Deus. É isso que nós queremos gerar aqui também como igreja, um ambiente de honra. Um ambiente onde as pessoas se sintam honradas, honrem uns aos outros, as famílias sejam honradas, o pastor seja honrado, o pastor também esteja honrando as suas ovelhinhas, as ovelhinhas honrando uns aos outros, porque quando alguém chegar aqui com um coração errado, tóxico, desonroso, maldoso, vai contrastar no nosso meio. Por quê? Porque nós temos gerado nesse lugar um ambiente de honra. Amém? Quem quer que a sua família seja um ambiente de honra? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: Senhor, me ajuda a amar a minha família e criar no meu lar um ambiente de honra. Glória a Deus. Esse texto é lindíssimo, nós poderíamos ficar horas e horas falando sobre eles, mas nós vamos adentrar aqui no que nós queremos trazer para os irmãos. Então nós vemos aqui, irmãos, que os princípios divinos são inegociáveis. Fala comigo, os princípios de Deus são inegociáveis. Você não pode vender, você não pode abrir mão, você tem que fincar, firmar, estabelecer isso na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas infelizmente, nós vivemos numa geração de lares confusos. Talvez o seu não seja, mas você conhece alguém, um parente, um vizinho, né? O feminismo tem distorcido o papel da mulher. É ou não é, gente? Você vê coisas, as mulheres fazendo coisas vergonhosas, desonrosas, horríveis. Nós vemos também o materialismo invertendo as prioridades na vida da família. O feminismo é aquele movimento que faz com que a mulher perca a sua identidade no sentido de fazer com que ela pense que ela não necessita mais de homem, que o homem não serve para nada, que ela tem todos os direitos de fazer, seguir a sua vida. Você pode observar que a maioria das feministas são lésbicas, ou então tem um casamento falido, fadado, coitado dos maridos. É um movimento desequilibrado, que tira a mulher da sua função, do seu papel, e coloca a mulher num patamar de semideus, e desfaz e desonra os homens. Assim como o machismo também é um desequilíbrio, é um equívoco, é algo errado, que coloca o homem como se fosse um semideus, massacra, tiraniza e subjuga as mulheres, maltratando elas. Deus não está nem no feminismo e nem no machismo. Vou repetir, Deus não está nem no feminismo, que desonra e deteriora a imagem e o papel da mulher, e nem no machismo, que faz com que o homem se torne um tirano, um massacrador, um homem maldoso, violento no seu lar e na sua família. Também não é. O cristianismo é um cristianismo de ordem, de papéis, de funções equilibradas, onde cada um vai cumprir o seu papel de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Fala comigo, princípios divinos inegociáveis. Nós vemos hoje os pais perdendo a autoridade sobre os filhos. Por quê? Porque deixaram de exercer disciplina sobre os seus filhos, de colocar os filhos em castigo, de disciplinarem os seus filhos, corrigirem eles quando estão errados. Aí você vê filhos, futuros pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, sem limites, porque não aprenderam em casa a honrar as autoridades, a respeitarem os seus pais. Metendo a boca, falando palavrão, batendo na porta, quebrando as coisas de casa, roubando os pais para poderem se drogar, para poderem sustentar os seus vícios. Nós vemos hoje pais que perderam a autoridade sobre os seus filhos porque deixaram de exercer a disciplina no lar. E o resultado disso é o quê, gente? É o caos. Por quê? Porque os valores eternos estabelecidos por Deus têm sido substituídos
por conceitos humanistas. Vãs filosofias. Paulo chama isso em Colossenses de vãs filosofias. Doutrinas de homens, ensinamentos humanistas, que colocam um homem em primeiro lugar e Deus para escanteio. Colocam em caos as famílias e geram o que nós estamos chamando de famílias disfuncionais. Vamos falar junto? Famílias disfuncionais. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Na minha casa não. Em nome de Jesus. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Você quer viver isso na sua casa, na sua família? Então coloque em ordem o seu lar. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é eterna. Nunca será revogada. Está lá em Mateus 24, a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, diz Jesus. Porém as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é atemporal. Tem muita gente que pensa que a Bíblia é cafona, é antiga, é ultrapassada, precisa ser atualizada. Não, irmão. A Bíblia Sagrada, ela é tão atual há 2000 anos atrás como é hoje. Ela é tão atual há 3.600 anos atrás, quando iniciaram os primeiros escritos, provavelmente, né? E segundo a gente entende aqui na palavra de Deus, por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei mosaica, a Torá, é tão atual há 3.600 anos atrás como é nos dias de hoje. Ela é atemporal, ela não está sujeita a tempo nem espaço. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela tem a vida de Deus e ela é eficaz porque funciona. Amém? Fala comigo, a Bíblia é viva. Ela é eficaz, ela é poderosa. Ela foi encarnada na pessoa de Jesus de Nazaré. E ela é eterna. O que o Senhor estabeleceu como princípio ou norma para o casamento é inegociável. E aqueles que ignoram essas leis, que são leis espirituais, que são leis divinas, certamente sofrerão a consequência do seu erro. Tem muita gente que pensa assim: eu acho que não tem nada a ver. Esse negócio de santidade, isso aí é coisa cafona, é coisa antiga. Irmão, a Bíblia é atual, a Bíblia continua valendo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Continua valendo os preceitos e a ordem divina para o lar, para a casa e para a família. Então, o primeiro destaque que nós queremos dar é a liderança do marido no lar. Fala comigo, a liderança do marido no lar. Amém? Está sobre o marido, nós vemos aqui em Efésios 5, 22, a liderança do lar, a responsabilidade de liderar o seu lar. O conceito bíblico de liderar está longe da ideia de se estabelecer uma ditadura machista. Não é uma ditadura machista. Não se trata também de autoritarismo. Aquele cara autoritário que acha que tudo tem que ser do jeito dele e às vezes sai até fora do jeito de Deus. Autoritarismo não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus. O referencial de liderança estabelecido pela palavra é Cristo. O modelo de homem ideal, de verdadeiro homem segundo o coração de Deus, é Jesus de Nazaré. Não é o pastor, não são os diáconos, não são os obreiros, não, irmão. É Jesus de Nazaré. Jesus é o alvo. Ele é a suprema vocação. Ele é o modelo de homem ideal. Ele é um modelo de marido segundo o coração de Deus. É claro que Jesus não casou, não teve filhos, mas no seu trato com a sua mãe, com os seus irmãos, com as pessoas, ele nos ensina chaves relacionais de como eu e você podemos vencer em toda e qualquer área da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o líder
segundo o coração de Deus, segundo o ponto de vista de Deus, é aquele que se coloca como um modelo, como um referencial para os seus filhos, para sua esposa, para suas filhas. Ele é um modelo, vai à frente, vai pagando o preço de amor por aqueles que o seguem. Amém? Ele é um modelo, é uma referência de alguém que ama, de alguém que se doa, de alguém que se entrega completamente por amor à sua família. O homem de Deus não é um homem de rua. Ele é um homem do lar, ele é um homem da família, um homem que dedica mais tempo para os seus familiares do que para os outros lá na rua. Tem muito homem que perde a sua esposa e seus filhos porque fica mais tempo na rua do que em casa. Está errado. Pode ter uma atividade ou outra, claro, um hobby, um esporte, uma prática. Claro que pode, irmão, desde que a família esteja suprida. Suprida. E sempre que tiver um embate entre a família e o hobby, entre a família e agradar os amigos, quem ele tem que agradar? A família. A esposa e os filhos são mais importantes do que qualquer coisa na sua vida. Pagar o preço de amor pelos os que seguem. Como Jesus fez com a igreja, como o pastor faz com as suas ovelhas, o marido precisa fazer com a sua casa. Quem é o pastor na sua casa, irmão? Não é o pastor Giovanni. O pastor da sua casa é você, maridão, é você, homem. Ali você é a autoridade de Deus na sua casa. Por exemplo, se eu vou na casa do Guto, lá quem manda é o Guto, não sou eu. O Guto é o pastor da Michele e dos seus filhos, da sua família. Lá eu sou um visitante. Lá até para mim orar pela mesa, eu tenho que olhar para o Guto e falar: Guto, você quer que eu ore? Aí se ele fala: não, pastor, ora pela gente aqui. Aí eu me submeto à autoridade na casa dele, ele me libera a fazer uma oração na sua casa, mas o sacerdote lá é o Guto. É o João Augusto. É ele que é o sacerdote na sua casa, no seu lar e na sua família. Sabe o que acontece, irmãos? O diabo tem ferido os pastores dos seus lares. Ele, através da imoralidade, da prostituição, da coisa errada, das iniquidades, dos pecados, tem ferido os pastores, os sacerdotes, os homens dentro de casa. E a família perde a referência, perde o modelo, perde o pastor. A Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Por que tem muitos filhos dispersos, muitas esposas, perdidas, muitas famílias desintegradas? Porque o diabo, de forma sorrateira, através das tentações, dos pecados, através dos assédios desse mundo, tem ferido os pastores dentro do lar, que são os maridos, os esposos. Ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Meu Deus. Amém? O diabo sabe que a família é o ventre, é o útero que gera filhos saudáveis emocionalmente para a glória de Deus, para o cumprimento do propósito de Deus. Então, se ele intoxica a família, ferindo o marido, ferindo a mulher, a esposa e o marido, gerando briga, confusão, toxicidade, disfunção, uma família disfuncional, os filhos virão com problema. E só Jesus, só Deus para restaurar isso, irmão. Graças a Deus que em Cristo Jesus, a cruz de Cristo tem poder para restaurar todas as coisas. Sim ou não, irmãos? Tem mulheres hoje que se sentem viúvas de maridos vivos. Graças a Deus que tem o Salmo 68:5. Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família. Mas os rebeldes, diz o texto sagrado, habitarão em terra seca, em terra maldita, em terra árida. Então não se rebele contra Deus, não tenha um lar amaldiçoante. Pelo contrário, fique firme, homem, seja
abençoado, seja um marido que se doa em sua casa, seja assim como Jesus tem feito com a igreja, como nós lemos aqui, se doe, ame, lave, se torne um modelo e uma referência no seu lar, na sua casa, na sua família. Amém? Nós estamos numa geração que precisa resgatar a hombridade bíblica. Homens de promessa, homens de palavra, homens com credibilidade, homens que têm as suas esposas apaixonadas por eles, os seus filhos, olhando para eles como referencial, como modelo a seguir. Amém? Primeiro princípio que aprendemos sobre a liderança do marido do lar, ele tem que amar com abnegação. Abnegação é doação, é entrega, é renúncia. Ou seja, esse homem tem a missão de amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25, que nós lemos aqui. Nós estamos falando de amor, estamos falando de entrega, estamos falando de amor sacrificial. Nós estamos numa geração hedonista. O que é isso? Que busca o prazer pelo prazer, quebrando princípios, arrebentando com os outros, em busca da felicidade, como se a felicidade fosse um lugar aonde você fosse chegar. Um gozo sem fim. Irmão, não existe isso nessa vida. A felicidade não é um lugar onde você vai chegar. A felicidade é um jeito de se caminhar com Deus, na presença de Deus. A Bíblia diz, o salmista diz, na presença de Deus há plenitude de alegria, na presença de Deus há delícias perpetuamente. Fora da presença de Deus, sua vida vai ser uma lástima, uma desgraça, quebrando princípios e valores. Quando você quebra uma lei de Deus, você se quebra, você se arrebenta. Você se esfola, você se viola, você se machuca, você se arrebenta, você nunca vai ser feliz. Quebrando princípios e valores da palavra de Deus. É só na presença de Deus, é só na vida de fé bíblica, de obediência a Deus, que você vai amar a sua família como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Isso significa renunciar a si mesmo em favor da mulher. Não é fazer o que você quer, bonitão. É colocar a mulher em primeiro lugar. Edwin Cole, um dos maiores especialistas em hombridade, um grande pastor norte-americano, o líder fundador do movimento de hombridade no mundo todo, autor de diversos livros, ele diz assim, no seu livro Homem ao Máximo, ele diz assim, amar é colocar o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. Amém? Então o Walter vai sair com a sua esposa numa sexta-feira à noite. Amor, onde é que você quer sair comigo? Ele está afim de comer um hambúrguer, mas ela quer comer comida japonesa. Amor, vamos com comida japonesa. Ele quer comer hambúrguer, mas ela quer comida japonesa. Então tá bom, amor, vamos comer comida japonesa. Por dentro ele está defumando aqui com hambúrguer, mas por fora ele dá primazia para ela, porque ela está em primeiro lugar. Amém? Quem ama, coloca o outro em primazia e o eu em segundo plano. Claro que a mulher que ama também vai fazer isso às vezes. Sim ou não? Não, tá bom, amor, vamos lá comer um hambúrguer. Hoje vai ser teu dia então, mas a maioria dos dias são meus. E é assim que a gente ama o outro. Coloca o outro em primeiro lugar e o eu em segundo plano. Eu não faço mais o que eu quero. Eu quero agradar o outro, eu quero fazer o outro feliz. E semeando alegria, felicidade, amor, eu vou colher alegria, felicidade, amor. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia desonra, você vai colher desonra. Se os teus filhos veem você xingando a mulher xingando o marido, os dois se ofendendo, daqui a pouco é os filhos ofendendo vocês. Porque vocês estão ensinando a desonra para eles. Mas se o marido trata a mulher como uma princesa, como uma rainha, além do filho aprender com o pai como deve tratar a futura namorada, noiva e esposa, a filha também vai ser exigente em exigir um grande homem para ela. Não qualquer homem,
no mínimo, igual ou equivalente ao seu papai. Amém? Amém? Quanto melhor você for, né? Walter, o Guta, que principalmente os pais que têm mulheres, quanto melhor você for como pai, mais exigente a sua filha vai ser com relação ao homem que ela se envolver. Agora, quanto mais destrambelhado, né, insensível, você maltratar a sua filha, mais destrambelhada, descabeçada a sua filha vai ser. E vai se agarrar no primeiro doido que fingir dar amor para ela. Nós não podemos aceitar isso, gente. Amém? Temos que ter renúncia de nós mesmos em favor das nossas mulheres. Temos que priorizar os seus sentimentos, as suas necessidades. Temos que suprir elas em tudo, esforçando-se para aperfeiçoá-la a cada dia. Amém? Sim ou não? Sim, é o que diz a palavra de Deus. Está aqui, Efésios 5. Está aqui no texto bíblico. Segunda coisa que nós queremos aprender hoje: comunhão, consideração e proteção. Fala comigo: comunhão, consideração e proteção. É outra coisa fundamental do papel do homem do lar. Sempre lembrando que o nosso tema é a ordem de Deus para o casamento. É aprendermos que os princípios divinos são inegociáveis. Comunhão, consideração e proteção. Olha o que diz 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. O texto sagrado diz assim, não precisa abrir, eu vou falar para vocês. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, ou seja, com inteligência, diz outras versões, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, outras versões diz, como vaso mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3:7. O homem que maltrata a mulher não é ouvido por Deus. A mulher que maltrata e desonra o homem, não adianta orar, irmão, Deus não vai ouvir você. A pessoa que não trata com dignidade, com honra e respeito o seu cônjuge, a Bíblia está dizendo, não é o pastor Giovanni que está inventando, a Bíblia acabou de dizer isso aqui. Deus não vai ouvir as suas orações, pelo contrário, as suas orações vão ser amaldiçoantes, porque a Bíblia diz que se você vive na prática do pecado e ora a Deus sem se arrepender, duro de coração, a vossa oração, em vez de ser bênção e promessa, vira uma oração amaldiçoante sobre a tua vida. Está lá em Provérbios. Aquele que não se liberta da iniquidade, do pecado, que vive pecando sem se arrepender, quando ora a Deus, a sua oração é abominável aos olhos de Deus. É amaldiçoante. Olha que coisa séria, gente. E tem muita gente vivendo assim. Ah, por que Deus não me escuta? Por que eu oro e as coisas não acontecem? Por que tudo dá errado na minha vida? Às vezes porque você está maltratando quem mais você deveria amar. Eu sempre costumo a comparar uma mulher como se fosse um cristal, né? Uma taça de cristal. Todos aqui sabem o que é isso, né? Quando você pega uma taça, você tem que ter todo cuidado quando vai botar na mesa, tem que cuidar para não tocar, porque se tocar, cai e quebra. Uma taça tem que ter todo um cuidado, ela quebra facilmente, assim a mulher. O feminismo diz que a mulher é forte, que ela é mais forte que o homem, que ela é capaz, que isso, que aquilo. Só que na verdade a gente sabe que as mulheres são frágeis. Elas precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser zeladas. Você tem que cuidar delas como se você cuida de uma taça. Porque elas são vasos frágeis. Amém?
Não é porque você foi tratado na ponta da bota, com grosseria, com estupidez, que você vai ser grosseiro e estúpido com a sua mulher. Não! Pelo contrário, você tem que ser sensível, gracioso, amoroso, assim como Cristo ama a igreja. Há 3 atitudes importantes nesse texto que Deus cobra do marido. Presta atenção, maridão, homem que está aqui, futuro marido, futuro esposo. Viver a vida comum do lar significa participar de tudo o que acontece na família. Você tem que estar atento, você tem que estar vendo, dividindo com a esposa as responsabilidades da administração da casa, também do ensino, da disciplina em relação aos filhos. Assim, o homem de Deus precisa ser um homem caseiro. Eu vou repetir: o homem de Deus precisa ser um homem caseiro. Não é rueiro, é caseiro. Você quer ver um bom homem? É um homem caseiro. Amém? Fala comigo, o homem de Deus é um homem caseiro. Não estou dizendo para você ficar em casa, não trabalhar, entregar tudo nas mãos da mulher e dos filhos. Não é isso. Caseiro no sentido que todo o tempo livre que ele tem, ele prioriza quem? A sua família. A sua família. Tem prioridade. É um homem caseiro, presente, que se envolve em todos os aspectos da vida da sua família. Irmãos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Curta a sua família, curta os seus filhos. Curta o seu lar, irmãos, é o maior tesouro. Não adianta você ter sucesso e perder a sua família. O verdadeiro sucesso começa em casa. Começa no lar, começa com seus filhos, na sua relação com seus filhos. A segunda atitude que a Bíblia promete aqui e cobra dos homens é a consideração. Fala comigo, comunhão e consideração. O Senhor exige que o marido busque considerar e entender a sua mulher, tratando-a com dignidade, sem aspereza, sem grosseria. Para isso ele terá que encontrar e ressaltar as suas virtudes, promovendo encorajamento e ânimo constante. Vocês podem observar, as mulheres desanimam bem mais do que os homens, sim ou não? Porque a mulher tem um aspecto emocional muito maior do que os homens. O homem foi dado por Deus, por isso que ele é chamado a liderar o lar, um aspecto racional, não estou falando de inteligência, estou falando de aspecto racional, resolução de problemas, conflitos, situações muito maior do que as mulheres. Mas a mulher foi dado um aspecto emocional, sensitivo, sensibilidade muito maior do que os homens. Sim ou não, irmãos? As mulheres percebem coisas muito mais do que os homens. A gente até brinca que a mulher tem um 6º sentido, sim ou não? Eu vou falar sobre isso hoje à noite, sobre as 3 funções do espírito humano. A mulher parece que tem uma sensibilidade, uma percepção, por ter esse lado sensível, emocional, maior do que o homem, mas também por terem esse aspecto. E elas é que passam o aspecto sensitivo, emocional, para os seus filhos. O marido ajuda na definição da identidade sexual e é o cabeça, o marido, o líder do lar, que define o destino dos seus filhos. Destino e identidade sexual, quem dá é os homens para os seus filhos. Sensibilidade e aspecto emocional, quem dá é a mulher para os seus filhos. Você pode ver uma mãe muito dura, uma mãe muito ríspida, muito grosseira, muito insensível. Vai gerar o quê? Filhos duros, insensíveis, às vezes até psicopatas. Porque tiveram mães sem um aspecto emocional maduro, sem um aspecto sensitivo profundo. Sabiam disso? A maioria dos psicopatas, se você estudar a história deles, assassinos em séries, homens que geraram distúrbios terríveis na sociedade, matando gente, né? Maltratando pessoas e gerando catástrofes terríveis na sociedade. Se você estudar a história deles, vocês vão ver que as mães deles eram
terríveis com eles e acabaram formando homens e mulheres psicopatas. Olha só essa questão. Então, pela mulher ter esse aspecto sensitivo emocional maior, automaticamente elas se desanimam mais do que os homens. Sim ou não, amarrada aqui? É verdade ou não? Por isso que elas precisam ter um homem na rocha, um homem firme, um homem consolidado, não um bambu para lá e para cá, não. Um homem que é um carvalho, um homem fincado no amor de Deus, um homem que sabe o que quer, um homem, um cedro do Senhor, uma árvore frondosa, plantada nos rios de Deus, plantado nas palavras do Senhor, que sabe o que quer, que sabe para onde vai. Porque na instabilidade dela, quem vai dar estabilidade? Você. Amém? Amém? É você quem dá. É você quem encoraja, é você quem anima, é você quem constantemente ressalta as virtudes dela. Diga que ela é bela, que ela é bonita, que não existe mulher como ela. Fala das virtudes dela, das qualidades dela, do quão importante ela é para o seu coração. Entregue flores, dê presente, faça coisas. Faça ela se sentir especial, homem. Uma mulher sendo amada, irmão, vira a mulher mais maravilhosa que existe no mundo. Mas uma mulher maltratada, ela se fecha emocionalmente. É igual uma flor. Quando uma flor é cuidada, ela se abre. Quando uma flor é maltratada, ela se fecha e murcha. É assim que acontece com o coração de uma mulher. Amém? É claro que em Cristo, em Deus, nós podemos restaurar todas as coisas, voltando a falar isso, tá? Não é porque você foi maltratada, ferida, machucada lá atrás, que você vai murchar e ficar assim, não. Em Cristo, quando, como eu já falei, quando o homem falha, Jesus e Deus supre, de alguma maneira, essas carências que nos foram dadas e falhas humanas. Porque Deus é perfeito, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus restaura. Deus renova. A nossa relação com Deus é a nossa principal relação. E ela é capaz de suprir até as carências que os outros deixaram. Sim ou não, irmãos? Sim. Deus é o nosso noivo. Jesus é o nosso noivo, quer dizer. E nós somos sua noiva. Esse noivo não vai falhar. Esse noivo é perfeito. Esse noivo é maravilhoso, querida. É Jesus de Nazaré. Amém? E a terceira atitude que nós vamos encerrar hoje é a de proteção. Ouça maridos, ouçam esposos que aqui estão, ouçam futuros maridos, homens de Deus. O seu papel é consideração, comunhão e proteção. Fala comigo, proteção. A mulher deve ser considerada como parte mais frágil. Não como parte inferior, mas mais frágil. Ou seja, a sua estrutura física e emocional requer cuidado, requer cobertura, proteção. É como se fosse assim: Jesus é o guarda-chuva do homem, da mulher e da família. E o homem é o guarda-chuva da mulher e dos filhos. Proteção, cuidado. A palavra diz que a esposa é como uma videira frutífera, lá no Salmo 128, versículo 3. E toda videira precisa ser cuidada, sim ou não? Uma videira mal cuidada não vai dar fruto, não vai ser uma videira bela, não vai dar bons vinhos, não vai frutificar. Ela requer cuidado especial para que possa produzir o bom vinho da alegria no casamento. O vinho na Bíblia simboliza alegria. Uma mulher que tem comunhão com seu marido, que é considerada por ele, que é protegida por ele e que é amada de forma abnegada, como nós aprendemos hoje, será uma mulher com muito vinho, com muita alegria, com muita bênção, muito cuidada, muito abençoada e dará muitos frutos, e fruto na Bíblia são filhos.
Frutos também na Bíblia significa alegria, prazer, deleite, propósito. Então, cuide do seu lar. Amém? Deus é um Deus de ordem. A ordem de Deus para o casamento é que o homem lidere a sua família, amando com abnegação, tendo comunhão, tendo consideração, tendo proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quantos aqui foram abençoados? Essa palavra, irmão, vai para tudo quanto é lugar, inclusive a França, tá? Tem um casal de amigos meus, são ministros de casais na França. Toda palavra que sai desse altar vai até Paris, na França. Os nossos queridos amigos lá, esses dias me ligaram lá da França. Pastor, quando é que o senhor vem para cá? Estamos morrendo de saudade de vocês, queremos te trazer de novo para ministrar na igreja aqui em Paris, ministrar para os nossos casais. Todas as pregações de vocês nós estamos ouvindo. Eu e a minha esposa, nós temos aplicado isso no Ministério de Casais, na Igreja Batista Nova Jerusalém, lá na cidade de Paris. Olha que coisa linda, gente. Às vezes nós estamos aqui em Umuarama, na nossa cidade, e tem gente que não valoriza, e tem gente lá longe que valoriza o manjar que você tem aqui, na sua cidade, na sua comunidade. Valorize aquilo que você tem, valorize a sua comunidade, valorize a sua família, valorize o seu coração, valorize a sua relação com Deus. Seja fiel nas pequenas coisas da tua vida, nos detalhes, irmãos. Deus é um Deus de detalhes. Amém? Um grande homem, uma grande mulher é vista onde? Nos detalhes. Assim como Deus é um Deus de detalhes. Cuidado com os detalhes. Seja fiel nos detalhes. Deus é fiel em tudo. E que possamos ser fiéis assim com Deus, colocando em ordem a nossa casa, não criando famílias disfuncionais, mas que cada um exerça a sua função, o seu papel, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Então, às vezes você pensa, pastor, mas as mulheres? Calma que vai chegar a parte delas, tá? No próximo domingo, nós vamos estar falando sobre, vamos estar terminando essa parte dos homens, que nós não conseguimos concluir aqui, e vamos adentrar no fator feminino, no que Deus espera das mulheres. Amém? Quem foram abençoados aqui? Coloque-se de pé, coloque a mão no seu coração. Vamos agradecer de todo o coração a Deus as coisas maravilhosas que Deus tem feito para nós. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer de todo o coração por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por toda a graça recebida, por todo o amor de Deus revelado nos nossos corações. Obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela é eterna, ela é atemporal. Ela funciona, Pai, se colocarmos os teus princípios e os teus valores na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, eles vão funcionar porque o Senhor Deus foi quem criou os seres humanos. A família é uma instituição divina, criada, projetada, suprida pelo poder de Deus e pela sabedoria do alto do Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, no trato, nos nossos lares, na nossa família. Dá-nos as características de Jesus, não as características dos nossos pais, mas as características de Jesus. A não ser que os nossos pais nos transpassaram as características de Jesus de Nazaré. Pai, que possamos ser melhores a cada dia, possamos formar lares abençoados. Famílias fortes geram, ó Deus, igrejas fortes, abençoadas pelo Senhor, agraciadas pelo Redentor, transformadas e restauradas por Jesus de Nazaré. Pai, abençoa cada um de nós, ajuda-nos a valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza, ajuda-nos a amarmos assim como Jesus amou a igreja. Pai, ajuda, levanta homens valorosos, homens de promessas, homens de caráter, homens que podem até ter caído lá atrás, mas com a graça de Deus vão se levantar, se reerguer
e reassumirem a posição de pastores, líderes, cabeças nos seus lares e nas suas famílias. Pai, levanta homens segundo o seu coração, mulheres que edifiquem o seu lar, mulheres virtuosas em nome de Jesus. Nós te pedimos isso de todo o coração, ser conosco, Pai, nos abençoa, nos capacita, nos revigora, Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos lares, as nossas famílias. Eu te peço isso de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Um beijão para vocês. Semana que vem, não perca, traga pessoas, amigos, parentes. Vamos estar mobilizando em nome de Jesus para que o culto de domingo de manhã cresça e floresça no Senhor. Pega esse link, pega esse vídeo, manda para sua galera, né? Seus parentes, seus amigos, para aqueles que precisam ouvir essa palavra. Contamos com vocês. Bom dia. Deus abençoe, amados. Amo vocês, tá? Vocês são preciosos. Esteja orando por nós, hein? Nós vamos estar orando por vocês, queridos. Um abração, tá uma alegria vê-los aqui. Deus os abençoe, em nome de Jesus.